Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo. Hoje é domingo, dia 30 de março de 2025. A nossa primeira live, chamada O Furo do Alfinete, com o nosso amigo e psicólogo Bruno Santos. Ele vai estar entrando daqui a pouco. Aí, maravilha. Meu amigo, boa noite. Boa noite, pessoal. Está nos ouvindo bem? Pessoal, dá um Dá uma volume luz. avisando se o nosso áudio tá bom, se vocês conseguem nos ouvir. Boa noite, Ione. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Dá uma guardadinha, Bruno, enquanto o pessoal vai se situando aí. Valeu, Vini. Valeu, Vini, tamo junto. Hoje nós estamos aqui nessa estreia, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui. Depois de um certo tempo fora das redes, voltei aí recentemente, sobretudo por benefício de um novo tempo, né, que se iniciou na minha vida através da FTAS, que é algo que nos uniu, né, Bruno? Algo que hoje nós temos. Exatamente. Tem muitas pessoas aqui também que são da FTAS, já em atuação, para vocês entenderem o que é a FTAS, né? É a formação de terapeutas Arthur Schumann. O professor Arthur, ele tem uma inclinação natural, né, na compreensão da alma humana. Não é por acaso que a gente vai iniciar hoje com o Bruno, né, uma alegria muito grande, Bruno, estar contigo aqui, poder fazer essa primeira live, o Furo do Alfinete, com o tema As Angústias Difíceis de Nominar. Do que se trata isso, nós vamos estar desenvolvendo ao longo desse bate-papo, né, desse encontro, e como eu havia dito, né, é uma alegria muito grande, porque a FTAS, ela veio no momento oportuno na minha vida, em que eu estava buscando situar e aparar algumas arestas na minha própria compreensão acerca de mim mesmo, né, e de uma vida que tivesse sentido, sobretudo em se compreender para poder ajudar e servir melhor aos nossos semelhantes. Né? É disso que se trata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Solange. Maria. Tudo bem? A Vivi também, Viviane, está aí. E hoje eu estou trazendo aqui, então, o Bruno, porque esse amigo em comum que a gente acabou conhecendo aí nessa escola. E hoje, com essa temática bastante pertinente, né? Angústias difíceis de nominar são tantas, sobretudo na modernidade, onde, ou muitos diriam a pós-modernidade, né? Onde, na verdade, coisas novas surgem com nomes antigos, ou nomes antigos surgem com coisas novas, né? E a gente percebe que, às vezes, as pessoas se sentem um pouco deslocadas. Queria que o Bruno falasse um pouquinho aí dele, o Bruno que já é psicólogo aí há uma década, tem atendido inúmeras situações e já tem um certo álbum de figurinhas, né, assim, por assim dizer, do drama humano, né, a forma como as pessoas às vezes vêm até os consultórios buscar ajuda, né, para poder entender melhor a si mesmo e a sua própria vida, as circunstâncias às vezes que condicionam uma certa forma de agir, de se comportar em detrimento da sua própria escolha, que muitas vezes é delegada a planos inferiores, onde a pessoa não se vê como resposta para aquilo mesmo que muitas vezes lhe acometeu. Né? Então, só para situar rapidinho quem está chegando agora, o furo do alfinete ele vem de uma necessidade de alguém que buscou olhar para a sua própria vida. Boa noite, Alzir. E por que o furo do alfinete? Né? Eu costumo dizer que, pelo furo do alfinete, muitas coisas entram e saem em nossa vida. Às vezes, por uma coisa pequenina, né, que muitas vezes a gente não prestou muita atenção, não foi tão diligente em relação a como aquilo chegou, né, até nós, acabamos dando vazão e potencializando isso, e por fim, né, ao cabo, acaba, né, desentoando um problema muito maior na nossa vida. Né? E eu estava conversando recentemente com o Bruno, e ele trouxe assim uma percepção bastante assertiva em relação ao próprio furo do alfinete, porque ao mesmo tempo que o furo do alfinete é aquele lugar por onde as coisas entram e acabam nos desestabilizando no desenvolvimento da nossa trajetória, por outro lado, ele também pode ser o lugar, né,
por onde a verdade entra. Né? A verdade entra e ela nos liberta. O professor Arthur, ele sempre traz isso com bastante ênfase, né? A verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, né? O dizer de Cristo. Então, fica à vontade, Bruno, para falar um pouquinho, né, sobre essa proposta de ter aceito o convite, a relação com a FTAS, né, que tem sido importante. O Bruno foi da segunda turma, né, e eu hoje estou na quarta turma, em breve aí vou estar com a agenda aberta futuramente para poder também estar auxiliando. E o Bruno já tem uma certa expertise, né, bastante consolidada nessa área, assim como muitos dos amigos e colegas que futuramente a gente vai estar trazendo aqui para estar contribuindo. Já temos acertado aí para acertado para a próxima semana o Victor Bergamini, o Vinícius Tavares também confirmou, o Rafa Carles também, e o Nakamura também está conversando, e o próprio Gustavo, que é um excelente profissional aí na área de dependência emocional, de adicção, acho que até está presente aí na live. Um abraço, Gustavo. Fica à vontade, Bruno. Ô, meu amigo, muito feliz aqui de estar nesse momento aqui com você. Primeiramente, boa noite para todo mundo aqui que está nos prestigiando e que está chegando aqui na live. É uma boa noite para todos vocês, muito feliz de estar aqui, né? Primeiramente, me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Bruno Santos, sou psicólogo clínico há mais ou menos 9 anos, né? Trabalho tanto online como particular no município que resido, que é Barro, no estado do Ceará. Faço parte da FTAS desde mais ou menos março do ano passado, onde tive o prazer de conhecer muitos dos colegas que estão aqui aparecendo, né? Nos desejando boa noite. Eu gosto muito de cada um, assim, de uma forma muito particular. E o colega, o amigo Hugo, foi uma dessas pessoas aqui que conhecê-lo foi uma coisa muito boa. E aí, assim, tivemos esse insight de termos esse momento do primeiro furo do alfinete a respeito de, digamos assim, emoções que são emoções e angústias difíceis de lidar. Mas, assim, por que é que esse tema veio em pauta? Pelo seguinte, principalmente porque são angústias que a gente vai elencar aqui, que são muito comuns de aparecerem na clínica e que são, muitas vezes, difíceis para as pessoas colocarem para fora. Angústias que são muito difíceis delas nominarem, de colocarem em palavras. Então, nosso objetivo é trazê-las aqui de uma forma sucinta, sintetizada, que seja de fácil compreensão, para que seja até um facilitador para quem estiver acompanhando a live, caso esteja sofrendo com alguma delas, de conseguir comunicar para alguém, de conseguir comunicar para um amigo, conseguir comunicar para um terapeuta, né? Porque, veja só, a psicanálise, ela é o seguinte, ela é a transformação da experiência emocional bruta em sentido. A transformação de uma dor, de um complexo, de uma neurose, de algo que não conseguimos lidar bem, em sentido da vida e em capacidade de enfrentamento do mundo. Justamente que nem o colega Hugo falou, através da verdade, que é um dos pilares do terapeuta, é trazer a verdade para o paciente. Então, assim, nós vamos conversar aqui sobre essas angústias, trazendo para vocês a verdade, no que foi possível para mim e para o Hugo trazer essa verdade para vocês. Entende? Legal. Bruno, é importante porque a gente ouve muito e se perpetuou na sociedade essa ideia de que cada um tem a sua verdade. De fato, né? A verdade estrita em relação à sua própria vivência. Entretanto, a verdade, de forma mais abrangente, pontual, ela tem que ser trazida para a nossa discussão, por quê? É aquela famosa pergunta, né, que Pilatos fez para Cristo, né, o que é a verdade? Qui est veritas? Que São Tomás de Aquino ele vai sintetizar de forma bastante assertiva, né, quando ele fala que a verdade é a adequação da inteligência à coisa, né? Ou, parafraseando o professor Olavo de Carvalho, onde ele diz que é a adaptação, a verdade, né, da inteligência à realidade, ou seja, a realidade ela está posta diante da nossa vivência. Cabe a gente enxergá-la ou não. O furo do alfinete é justamente isso, é uma deturpação, uma distorção, uma anomalia na forma como a gente enxerga a nós mesmos diante desta realidade. A pessoa pode
cavar um abismo dentro dela mesmo e se fechar numa espécie de labirinto mental e não conseguir sair mais disso. É uma figura de linguagem, o labirinto mental, porque no final o labirinto ele tem uma saída, mas às vezes a pessoa fica meio que tateando as coisas e ela não consegue se situar muito bem. E aí, recentemente, estava vendo uma postagem do Gustavo e ele estava falando justamente sobre isso, né? Muita gente tem preconceito, né, Bruno, em relação à terapia, porque o próprio Arthur fala sobre isso, né? Que a terapia é coisa de fresco, na verdade não, né? É frescura, né? A terapia ela é um caminho que te ajuda a se situar melhor em relação a si mesmo. Então, às vezes, a gente fica ruminando, né, no parafrasear da atitude do boi, né, do gado, de pegar aquela comida e ficar comendo, trazendo e voltando, e não encontra a solução. Ela simplesmente se retroalimenta dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica, porque a lógica, ela, apesar de ser um instrumento dentro da filosofia, a lógica também pode ser utilizada no sentido inverso, né? Quando a pessoa passa a justificar aquele estado que ela se encontra, para retroalimentar uma condição muitas vezes castrante, paralisante, né? Atordoante, ou tem até alguns diagnósticos, né, Bruno, em relação à tal da anedonia, que é uma situação em que a pessoa também ela fica praticamente apática, né, não sente mais nada, e ela não é que o sentir vai definir a forma de lidar e encarar a vida, né? Na verdade, sentimento faz parte da nossa estrutura, da nossa alma, né? Mas então a questão da verdade ela é importante, a verdade ela está posta na realidade e ela não se dobra diante da nossa vontade. Muitas vezes a vontade, que é uma força, a força poderosa, se não a força mais poderosa do universo, ela está tolhida, né? Ela está ali contida e muitas vezes aprisionada. Muitas vezes, provavelmente, pode ser, na verdade, a gente não pode bater o martelo, mas eu acredito que o Bruno tem muito a trazer de luz, né, de clareza para a gente, para nós, nessa conversa, né? A questão de perceber isso. Que histórias contamos para nós mesmos ao ponto de a gente desenvolver certas angústias que muitas vezes a gente se perde sem saber dizer o que é, sem conseguir nominar. Então, Bruno, diante dessa breve explanação, já reitero também novamente os agradecimentos aí a todos os nossos colegas e alunos da FTAS que se fazem presente, as pessoas que estão aí nos prestigiando, sobretudo ao professor Arthur, né, que junto com o Vinícius aí botou em andamento, né, essa formação que tem auxiliado tantas pessoas no Brasil e fora do Brasil, né? Então, meu muito obrigado e das inúmeras angústias difíceis de nomear, né, Bruno? Por onde a gente poderia começar? Muito bem. Você falou sobre labirinto, né? E todo labirinto tem o seu minotauro, né? Dentro de nós sempre temos um monstro que precisamos vencer. E veja só, quando a gente fala sobre verdade, a verdade de cada um, a gente tem um profundo respeito pela subjetividade de cada pessoa, sobre a forma de pensar e a forma de ver o mundo de cada um. Subjetividade também é verdade até certo ponto, mas a verdade da realidade impera sobre ela. E o terapeuta ele tem essa missão de apresentar, né, essa realidade ao paciente para que ele, através disso, desenvolva esse processo de catarse e também de cura, né? Porque é um ponto importante da gente deixar claro. É possível que haja cura em terapia. É polêmico, de certa forma, dizer isso? É, mas é necessário falar para vocês. Terapia é também um mecanismo, uma ferramenta que nos auxilia a nos curar. E aqui, eu e o Hugo, nós vamos trazer os empecilhos, os obstáculos que impedem que a gente chegue lá, que são essas, digamos assim, 6 dores que são muito difíceis dos pacientes conseguirem pôr para fora, dizer, eu estou sofrendo disso. Aqui vamos dar nome a essas dores e auxiliar, quem sabe, vocês a conseguir colocá-las para fora. Porque tudo aquilo que a gente consegue nomear, a gente domina. Né? Então, assim, a gente não vai também se demorar demais, né? Já vou logo entrar aqui do número 1, que é muito comum de vermos na clínica, que é a dor de não conseguir dominar a si mesmo. A dor de não conseguir dizer não para si mesmo. Uma dificuldade profunda de autodomínio. Um desejo, muitas vezes desenfreado, de se levar pelos próprios desejos, o que pode acabar em situações de muita confusão e de muito mais angústia, né?
O nosso colega aqui, o Gustavo Reis, ele trabalha justamente com isso, porque essa dor, ela faz alusão ao vício. É quando você não consegue dizer não para você. É quando você perdeu esse autocontrole. Então, assim, muitas vezes é difícil para alguns pacientes colocar essa dor dessa forma. É muito difícil para eles admitir que estão abaixo, que estão perdidos, embaixo de algo que os domina. Uma espécie de orgulho que é normal em toda pessoa, não tem uma dificuldade em admitir as próprias fraquezas, mas que é um orgulho que impede ela de ter ganhos na terapia. Alguém que perdeu o domínio de si, para começar um processo de cura, precisa admitir que não tem esse domínio mais. Precisa admitir que muitas vezes ela faz aquele ato repetitivo, bebe demais, fuma demais, procura muitos conteúdos adultos, faz coisas de forma desenfreada porque ela tem, né, um forte desprezo por si mesma, uma forte raiva reprimida de si. Não consegue dar crédito a si mesmo, não consegue confiar em si mesmo. E aí esse ato compulsivo ele entra como uma anestesia para essa angústia, né? Então, pode falar, meu amigo. Não, eu estava pensando aqui, sempre que tu fala, me vem vários insights. O Gustavo comentou aqui embaixo que é a negação e admitir a fraqueza, né? E de fato, o não, ele é em certa medida terapêutico, né? Até para a criança que está começando naquela fase ali da primeira infância a se desenvolver, não tem nada a ver com tolher a sua capacidade no seu desenvolvimento, mas uma certa frustração, ela é até importante no processo de amadurecimento, né? Até porque se a gente fosse dar vazão a todas as paixões, a todas as inclinações, o mundo seria uma baderna. O que é a lei se não a afirmação de uma negativa, na verdade? Parece um contrassenso, mas na realidade não é, né? É interessante que o poeta ele fala justamente sobre isso, do não, e do domínio de si próprio, né? Quem não domina a si próprio é semelhante a uma cidade sem fortificações. Ou seja, além de estar sujeita a tanta coisa, né? Ela também acaba se perdendo no meio de tudo isso. Está sujeita a tantas coisas e se perde no meio de tudo isso. E aí o furo do alfinete é as angústias difíceis de dominar. Essa primeira que o Bruno trouxe, né? Não conseguir se dominar, não conseguir dizer não, quando na verdade o não ele é uma proteção, né, para maiores agravos que venham se potencializar no decorrer desse processo de não ter dito não no primeiro momento. Claro, a terapia vem justamente nesse ponto onde ela consegue te auxiliar a ir lá e voltar para entender, principalmente o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Se trata justamente disso, né, Bruno? Isso mesmo, e você vê, né, que vivemos uma realidade pós-moderna, né, como a gente estava comentando agora há pouco, aonde as pessoas atendem o tempo todo os próprios desejos, saciam suas necessidades a todo instante e nunca vimos uma geração tão angustiada, tão deprimida, tão necessitada de atenção psicológica como essa, né? Então é impossível a gente não fazer um paralelo com esse tipo de situação, aonde as pessoas o tempo todo buscam o prazer, fugindo da dor, e isso provoca nessas pessoas um certo imediatismo que faz mais mal do que bem, e ainda por cima, assim, dizer sim para si o tempo todo é um fator de diminuir a força do teu caráter. Se você não consegue dizer não para você, essa força do caráter ela está tolhida, como você falou. A vontade fica fraca, a inteligência fica reduzida. Quem atende os próprios desejos o tempo todo sofre de uma certa carência nessa parte da inteligência também. Porque, veja só, o lobo frontal do nosso cérebro ele fica extremamente sem sensibilidade quando a gente atende constantemente os nossos desejos. Então, é como se a parte mais nobre do nosso cérebro ficasse com a atividade reduzida. Ou até, se for num caso assim, de muito tempo dessas coisas, fica danificado. Fica danificado. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir, né? O quanto a gente vê essa geração saciando os próprios desejos de forma demasiada, de forma exagerada, e a gente vê a proporção de pessoas utilizando de medicação, sem dormir bem, com ansiedade lá nas alturas, casos de depressão. Vivemos no país mais ansioso do mundo. É um sinal
de que tem alguma coisa errada. E que isso tem um pouco a ver, né? Tem um provérbio muito interessante. Tu vai falando e vai me vindo os insights aqui da literatura, né? Que a ansiedade abate o coração do homem. Né? Justamente. Então, nós vamos entrar nesse tema aí mais para frente, mas é interessante, não querendo ser reducionista, porque hoje se fala, né, muito de forma popular que a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, não tem nada a ver com isso, é muito mais profundo, é mais embaixo o buraco, né? Mas eu estava uma vez assistindo um documentário sobre o maior domador de leões do Brasil, e ele estava trazendo a dificuldade que é muitas vezes domar o leão, né? Uma fera da natureza, que tem o seu instinto, e que, como se doma, né? Um animal dessa proporção, desse porte, né? Ele estava utilizando um exemplo, né? A gente costuma ver em circo, muitas vezes até em filme, e sempre que aparece o domador, ele está com dois objetos na sua mão, né? Um chicote e uma cadeira. E o leão está ali em cima do picadeirozinho ali, né? Aquele trapézio, enfim. Então o leão ele quer ir para cima, só que o domador, para poder fragilizar a vontade dele de fazer o que ele é natural, né? Ele bate o chicote e sacode a cadeira. O leão não sabe para onde vai. Ele fica com a sua atenção dividida, né? Então, a mente é como se estivesse dividida dentro desse processo, né? É mais fácil a gente aderir a essa vontade de querer fazer as coisas de forma bastante impulsiva, apetitosa, porque os olhos não se saciam, né? É como se fosse um buraco sem fundo. Tudo que tu vê, que te agrada, vai, ou como diz a canção lá do Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É um grande equívoco isso aí, na verdade, né? Até porque nem vamos entrar nesse mérito, né, Bruno? Existe toda uma questão mística ali por trás, né? Entretanto, ali estava querendo induzir as pessoas a viver essa tal de sociedade alternativa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Que lei é essa, né? Que sacia e depois coloca a pessoa numa situação de apatia, dá até um poema, né? Que ela não consegue mais se perceber e dominar a si própria. Esse é o ponto, né? Então, não conseguir dizer não para si mesmo. E isso reduz a capacidade cognitiva da pessoa. Né, Bruno? Perfeito, muito, muito bem. Ou você falou dos leões, então, assim, usando um exemplo concreto, né, de o que é que acontece com uma pessoa que sacia seus desejos o tempo todo, é semelhante a um leão de zoológico. Aquele leão que tem a hora certinha de comer, que tem a quantidade certa para comer. E você vê que esses leões, eles são extremamente abatidos. Não só por estarem no local extremamente restrito, que não permite eles terem o mínimo de liberdade, mas porque eles não se acostumaram a se esforçar em busca de algo. Eles não precisam demandar nenhuma força, nenhum esforço para poder chegar e encontrar a caça e o alimento deles. Então, veja, isso aí torna o leão extremamente fragilizado, não só na saúde, mas naquele ímpeto animal dele. Ele se torna realmente domesticado e fragilizado. Então, pessoas que têm dificuldade de dizer não para si, entram nesse caminho aí. O caminho do vício é muito nesse sentido, né? Porque aquela pessoa fica com a alma tão tolhida que é como o exemplo que o Gustavo deu na aula de Neff Tyson. Se aquela pessoa está ali amarrada e você dá ali a bebidinha dela, você dá aquilo que ela deseja, ela não vai reagir, ela não vai brigar porque ela está amarrada, ela não vai se revoltar porque ela está presa, ela tem o que ela já queria ali. Então, assim, é uma coisa que provoca uma doença da vontade. Você falou que a vontade é a maior força do universo e é justamente isso aí que faz a nossa força de vontade ficar mais fraca, né? Mas assim, a gente tem uma pequena lista, né, de dores aqui para falar, então nós vamos já avançar para a segunda dor, que é muito comum de vermos na clínica, que é uma angústia difícil também de nominar, que é assim aquela dor de pessoas que falam a dor da busca eterna da felicidade. Nos nossos tempos, nós vemos o tempo todo as pessoas falando que querem buscar a felicidade, o prazer, uma vida confortável, né? Para elas, uma vida confortável é uma vida feliz. Só que a gente vê que essa busca pela felicidade, ela busca algo que não é verdadeiro, é algo imaterial, né, Hugo? É um objetivo que você não alcança nunca, não é verdade? Eu tá falando aí, eu tô fazendo aqui o rememorar, né? É isso, né? E lembrei dos três
filósofos que tentaram... A filosofia, de modo geral, busca isso, né? Trazer esse caminho, né? Mas a verdadeira felicidade, que não se trata simplesmente de uma sensação momentânea por alcançar alguma coisa que lhe satisfaça, né? Não se trata disso. Então, havia nessa discussão, hoje se tem, né? Mas hoje está bastante diluído em meio a todo esse apelo sensorial que se faz, a felicidade sobre ter três perspectivas, e aí o Bruno pode complementar em relação a isso. Havia o Epicuro, que dizia que a felicidade consiste em gozar tudo que se possa gozar e ter tudo que se possa ter, né? Então, essa coisa extremada em relação à felicidade, a felicidade a todo custo, a todo preço, né? E, por outro lado, a gente tem um Diógenes, chamado O Cínico, aquela história lá que ele vivia no barril, foram questionar ele sobre a questão da felicidade, e ele já dizia, a felicidade é não ter nada que tu possa querer e não ter nada que te possam dar ou desejar, né? E aí tu vê que a gente tem um outro oposto aí dessa história, né? E, entretanto, vem uma terceira pessoa um pouco mais centrada, que é o Zenão de Eleia, que ele dizia o seguinte, que a felicidade não está no que tu tens ou que tu não tens, mas a forma como tu lidar com isso, a tua ação e reação diante de qualquer circunstância. É mais interno do que externo essa questão de autorrealização, né? Claro, a gente não vai ser hipócrita de dizer, né, que há um certo deleite em adquirir certas coisas. Vê, o Arthur bate muito nisso, né? O cara lá tem a estante cheia de livros simplesmente pelo prazer, a saciedade de adquirir aquela quantidade mensurável como se fosse resolver os problemas do mundo e dele próprio. Entretanto, ele não se deu ao trabalho de ler nada. Tanto que quando eu fui montar aqui o ambiente, eu me dei ao trabalho de pensar, vou botar só um pouquinho, porque assim, ó, esses são os que eu li, eu tenho outros ali, mas eu botei simplesmente aqueles que eu já devorei. Se perguntar para mim o que está ali, eu vou dizer, porque eu li isso aí, entendeu? Então, a felicidade sobre essas três perspectivas, né? De gozar tudo que se possa gozar, ter tudo que se possa ter, ou o contrário, não ter nada que se queira ou nada que se deseje, ou, um terceiro ponto, né? Equilibrar essa questão entre ter e ser diante da situação. Né? Muito bom, e inclusive o Viktor Frankl, nas suas análises ali do perfil humano do século XX, ele chegou na conclusão de que a maior neurose que havia na época dele, ali, pós-guerra, era essa neurose dessa busca, dessa felicidade epicurista que você falou, dessa felicidade a todo custo, dessa felicidade onde você goza de todos os prazeres. E, no fim das contas, ele falava que felicidade é um efeito colateral de uma atitude. Né? Ele vai de encontro àquele filósofo Plotino, né, que fala que ser é agir. Ser é agir. Para você ser algo, você tem que agir. E então, isso vai muito de encontro a você ter uma missão para você na sua vida. A verdadeira felicidade, ela nasce de uma missão que você abraça. Uma missão que quem é o protagonista dessa missão, na verdade, é o outro, não você. Você busca se desenvolver para entregar algo para o outro. O adulto saudável, ele se levanta e entrega algo para o outro. Ele não só consome, ele entrega algo. Então, vai completamente contrário a essa ideia epicurista, né? É que o Epicuro, ele tem essa coisa do prazer, o Diógenes, ele, de certa forma, prega essa indiferença, que também não é lá muito positiva, essa coisa, esse cinismo, assim, de tanto faz como tanto fez, né? Tanto faz eu ter como faz não ter. Isso também é um extremo que não é muito bom, não é muito legal, né? Os extremos são perigosos, né? Não quando se trata da verdade, né? Eu digo nesse sentido porque a felicidade ela vai permeando essa espiral no meio que a gente vai se desenvolvendo, né? E às vezes se dilui e se confunde, de fato, porque não tem sentido. Justamente eu postei essa semana, Bruno, encontre o furo do alfinete, venha para dentro e caia para fora, né? O Arthur compartilhou essa semana aí novamente, né, a situação de que viver simplesmente para si mesmo não tem sentido. É como quem dirige um carro olhando para o capô. Vai dar brete. Vai dar brete. O que acontece é justamente isso. Só tem sentido a vida quando a gente se conhece por completo, se torna um ser não autorreferenciado, autossuficiente, mas entende que existe sentido simplesmente no outro. Tanto que a máxima lei do Evangelho, quando alguém vai perguntar para Cristo, né, falando o seguinte, e aí, como se resume o mandamento? Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Chesterton, né, ele fala sobre isso. Né? Quando Jesus manda
amar e os nossos inimigos, talvez, porque o primeiro inimigo seja nós mesmos, né? E aquele que está ao nosso lado, né? Muitas vezes o sentido se perde porque as pessoas idealizam algo tão alto que aquilo vai consumindo elas e elas nunca chegam lá. E às vezes está na circunstância do dia a dia. Ortega y Gasset fala, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a mim, eu não salvo a ninguém, né? Então, todos os dias, como o professor fala em aula, né? Deus nos dá os sinais, C.S. Lewis fala, né? Que a dor é o megafone de Deus sussurrando a um mundo doente, né? De que, olha, tem sentido, sai de dentro de si mesmo, venha para fora. Lázaro é literal o que acontece, mas também é uma metáfora para a gente pensar a nossa vida, né? Muitas vezes a gente está lá, já praticamente morto em vida, sem encontrar o que se dá no outro, né? O outro é a resposta de dar o sentido, seja em casa, com a família, o filho, a mãe, o pai, o irmão, o tio, a avó, no trabalho, nas circunstâncias diárias, ordinárias, né? Que não são banais, mas é a ordem do dia. Né? O outro é a resposta. Perfeito. Perfeito. O outro é a resposta. Porém, qual é o problema que encontramos na clínica? Justamente colocar o paciente em posição de reconhecer isso. Porque muitas vezes essa é a dificuldade dele. Ele não consegue lidar com essa dor, ele não consegue verbalizar essa dor, portanto, não consegue colocar o outro como o ponto de partida dele, o ponto de partida da missão dele. E aí acaba numa vida egoísta. E a gente sabe que do egoísmo para a angústia, para a ansiedade, para outras questões mais complicadas, é um fio de cabelo. O egoísmo, ele é, digamos assim, a ponta do iceberg de todos os problemas, da grande maioria dos problemas que nós encontramos por aí, principalmente nessa modernidade. Então, assim, essa coisa do olhar para o outro, muitas vezes é a cura. Não é olhar para o capô, mas olhar para a estrada que está ali na sua frente, né? Esquecer um pouco de você, em prol de você fazer um bem pelo próximo, né? E, claro que para isso a gente precisa de um amor próprio saudável. A gente precisa desenvolver esse amor próprio saudável, como você disse. A gente precisa olhar para a gente como um olhar que Deus nos daria. A gente precisa olhar para a gente com misericórdia também. Antes de olhar para o outro com misericórdia e fazer dele nossa missão. A gente precisa ter esse olhar de misericórdia conosco. Quem se culpa muito, quem se remoe muito por remorsos, tem essa dificuldade de ser sereno, de ser tranquilo consigo mesmo. Então, assim, essa coisa da busca pela felicidade está muito pautada em termos uma missão. Extremamente importante que tenhamos uma missão. Uma missão que envolva ajudar o próximo, que envolva fazer algo pelo mundo que vivemos, pela comunidade que estamos, fazer o serviço diário como nosso querido São José Maria Escrivá prega constantemente nos livros dele, que, aliás, são livros que recomendo para todos que estão aqui na live. Procurem os livros de São José Maria Escrivá, porque ele é o santo do cotidiano. E é aí onde a gente encontra a felicidade verdadeira, como o Hugo falou agora há pouco, pessoal. Mas, assim, a gente também a gente vai dar continuidade, a gente não vai ficar tanto em cada uma dessas dores, a gente vai passar por cima delas. E trazendo aqui a dor número 3, a dor número 3 é a dor de passar por perdas necessárias. É a dor de passar pelo processo de maturidade, porque são dores que implicam em você abandonar aquele grupo de amigos que te fazia mal, abandonar hábitos ruins, às vezes sair de perto ali da sua família porque ela, de certa forma, não faz bem e você precisa ajudá-los à distância. É um processo de você desapegar. As perdas necessárias estão no caminho do desapego. E o apego é justamente uma das dores mais difíceis de lidar na clínica. Porque a pessoa que está ali sofrendo com muita ansiedade, com neuroses muito pesadas, ela tem um extremo apego à própria segurança e à própria saúde. Num ponto que ela não vive, ela se aprisionou. Ela se aprisionou em si mesma. Ela vive dentro da própria cabeça e não vive aqui fora. Ela não permite que as perdas necessárias aconteçam. E, assim, elas são inevitáveis, né? Há momento para tudo na vida. Há momento da gente ganhar algo e há momento também da gente perder.
não é verdade? E outra, é um detalhe, porque não há como se referenciar no maior protótipo, né, no dizer do professor Arthur. Reiteradamente, eu faço questão de ser enfático em relação a isso. Procurem o perfil dele, assim como o do Bruno. O Bruno também tem consulta ali que ele trata online, né, Bruno? Atendimento online. Deixe de procurar também o Gustavo Reis também, que é todo o pessoal que faz parte da FTAS, que hoje atua, já antes da FTAS já eram profissionais na área da saúde mental e hoje estão aí com a formação do Arthur Schumann, né, com uma consolidação maior dessa robustez da personalidade do próprio terapeuta, né? Para quem diga que o que cura não é a técnica, né, mas a personalidade do terapeuta. Ou seja, ele se conhece, sabe nomear as coisas e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Essas dores que o Bruno estava falando me fez lembrar, né, justamente de que quem perde ganha. Né? Essa é a realidade. Né? Muitas vezes perder não é algo que a gente foi habituado. Vamos dizer assim, o luto, de certa forma, é uma perda, né? Uhum. É uma temática bastante recorrente, né? Eu passei recentemente por um luto na minha vida, foi bastante difícil, mas como eu havia resolvido as pendências em relação a esse luto, eu ressignifiquei todo ele e dei sentido, né? Compreendendo que cada um tem seu tempo e tem o seu modo, uma forma de lidar com isso, né? Então, quanto mais tempo a gente leva para desapegar, maior é o sofrimento, maior é a angústia, né? Então, deixe ir, como diz o ditado, né? Porque seu virá. Né? Tem um poeta que fala sobre isso, né? Claro que a gente também não pode cair no comodismo, né, Bruno? E deixar, como diz lá o cinismo de ódio, né? Ah, tanto fez, tanto faz. Não, esforça-te, eu te ajudarei, como fala o poeta. Né? Há uma parte que nos cabe. Uma delas é se conhecer e a outra é saber nomear as coisas que acontecem dentro do nosso mundo interior. Dar nome às coisas. Ou não dizer mais litúrgico, ritualista, né? Exorcizar os demônios. Né? Esse daimonia, olhar para aquilo e dizer, não, eu não quero isso na minha vida. Então eu tenho que desapegar. E aí existe a força de vontade e a coragem, né? Que é a ação diante da adversidade para poder tomar essa decisão que muitas vezes, de fato, é dolorida, é doída. Porque a pessoa ela está tão apegada, e aí vem a questão da dependência emocional, uma série de coisas decorrentes né, desse apego, que a pessoa acaba se perdendo dentro de si mesma. Né? Exatamente, exatamente. Olha só, a, a palavra, ela sempre nos estimula ao desapego, né? Se Deus te dá algo, que você acolha aquilo com gratidão e que você cuide daquilo que Deus te deu. Mas se Deus tirar aquilo de você, agradeça também. Faça como Jó. Jó que se esforçou para agradecer a Deus nos momentos de pior estado que ele teve na vida dele, né? E assim, nós vivemos na época de apegos emocionais muito fortes. As pessoas não querem permitir que as pessoas entrem, tenham a hora de entrar e sair da vida delas. E assim, eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem pessoas que entram na nossa vida por uma bênção e elas muitas vezes saem também por uma bênção. Deus está abençoando aquela pessoa também ao sair da sua vida. O livramento Então, é o Bruno, como diz. Né? bem por aí. Tem pessoas que, ao sair de nossa vida, nós temos também que agradecer. Elas cumpriram um papel ali do nosso lado e elas seguiram o seu caminho. Muitas vezes será um paciente, muitas vezes será um amigo, um grupo de amigos, um namorado, uma namorada. Nós temos que ter essa boa vontade de permitir que as pessoas também vão embora. E assim, a dor do apego é uma das dores mais comuns que enfrentamos na clínica e muitas vezes uma dor muito difícil, porque as pessoas costumam, em momentos de fragilidade, associar aquele apego ao sentido da vida dela. Sem tal pessoa, eu não consigo viver. Sem aquela pessoa, eu não consigo lidar com a realidade. Quando a gente sabe que a gente tem toda a capacidade para lidar com a realidade. Veja só, a realidade ela é como uma canoa onde o Senhor está ali guiando aquela canoa. Ela pode balançar no meio da tempestade do mar, mas ele não vai permitir que ela afunde. Então, muitas vezes, o desapego ele está também em contra isso. A gente confiar nessa força divina, confiar que ela também vai nos ajudar nos momentos de necessidade. Mas, ainda assim, é uma dor que todo terapeuta irá se confrontar ali na clínica e ele precisa estar preparado. Apegos emocionais e que são
muito difíceis de abrir mão. Apegos emocionais que trariam maturidade, porém a pessoa não se sente preparada para aquela maturidade. O terapeuta, através da robustez da personalidade dele, dará o exemplo de como ela pode fazer isso. Vai colocar dentro dela um símbolo que vai ajudar ela a se ver como alguém maduro. Né? Eu me recordo de uma paciente antiga que ela já era adulta e ela sempre se referia a ela como criança e adolescente. E eu sempre a chamava, e eu sempre me referia a ela como adulta. Você é uma mulher forte. Você é uma mulher capaz. Você é uma mulher que tem inteligência e vai conseguir o que deseja. E aí, aos poucos, ela foi desapegando dessa ideia errônea de que ela era muito frágil e foi se arriscando um pouco mais. Então, muitas vezes, nós temos esse papel de iluminar a pessoa nesse sentido, sabe? Não sei se o que eu estou falando faz algum sentido, mas foi uma ideia que me veio na cabeça agora. Faz todo sentido, Bruno. Bastante assertivo, né? E são as cruzes nossas de cada dia, né? Sempre há uma cruz, né, a ser carregada. E essa cruz, ela não é um fardo tão desproporcional à medida da capacidade que a gente possa suportá-la, né? Falar muitas vezes pode ser fácil, porque diz, ele não está na minha pele, ele não veste meu sapato, o calo não aperta no meu pé. Só que assim, vai para cima, encara, e justamente essa história que tu trouxe do protagonismo é salutar, por quê? O protagonismo está na vida do outro, e a gente é como se fosse o macaco lá do Rei Leão, batendo na cabeça do Simba e dizendo, ei, esquecesse quem tu é, volta para o teu lugar, né? Então, a gente tem esse papel, né, de estar... Eu tenho tatuado no meu braço, uma época eu não sabia o peso que isso carrega, não no peso de ser uma coisa que te consome, mas é de se pensar, e eu tenho que lembrar isso diariamente. Quem não, quem não serve a Deus e diz ama, quem não serve ao próximo, quem diz ama a Deus e não serve ao próximo é mentiroso. Como eu Perfeito. posso dizer a um Deus que não enxergo se eu fecho os olhos, né, para aquilo que está do meu lado, né? E às vezes, assim, a gente também não precisa idealizar tanto, porque uma vez eu tive um contato com essa parte missionária, Bruno. Eu achava que fazer missão era ir para a África, era ir lá para o ambiente de guerra, Somália, Tailândia. Agora, Tailândia tem um terremoto agora recentemente, né? Foi na Tailândia, Myanmar, lá, acho que é, né? E eu sei lá. E aí um dia eu estava aqui e tive um insight: tu quer cuidar do jardim dos outros e não conhece o teu, meu filho? Então, essa questão ela é muito importante de trazer sempre à tona, porque é no dia a dia que a gente tem a oportunidade de crescer, amadurecer, desapegar e florescer junto às pessoas para trazer mais sentido à própria vida delas, né? Sendo essa luz que tu estás falando, né, Bruno? E como terapeuta, né, como psicólogo, sem sombra de dúvida, né, já surgiram muitas dessas situações ao longo do teu caminho. E olha, isso que você falou é muito interessante, porque o terapeuta ele promove principalmente um desapego com essas autoimagens erradas que as pessoas carregam muitas vezes. Um eu idealizado, um eu que não é verdadeiro, um eu com capacidades muito maiores do que o que ela tem, mas ela é muito apegada com aquela autoimagem. A gente já viu muitas vezes o Arthur trazer exemplos formidáveis ali na FTAIS da forma como ele consegue fazer as pessoas serem verdadeiras com elas mesmas, delas abandonarem essas autoimagens exageradas ou diminuídas e irem de encontro com o eu verdadeiro delas. Né? Então, assim, também é uma coisa que sempre me fascinou muito na FTAIS, sempre foi essa verdade que o Arthur traz e essa verdade que, assim, cada colega da sua forma também traz nas suas participações, assim, sempre agregando um insight, uma história, uma técnica, uma forma da gente chegar nesse eu verdadeiro. Nesse eu verdadeiro que o terapeuta tem missão de mostrar para o paciente e que ele tem a missão de todo dia buscar também. Buscar o eu verdadeiro dele. Porque se ele for um terapeuta muito apegado a status, a autoimagem, a um diploma, ao que os outros falam dele, ele não vai conseguir se desenvolver também. Assim como o paciente. Ele vai estar apegado em um golem, uma maquiagem, uma coisa que não é real, e ele não vai procurar melhorar. É justamente de encontro a isso, o desapego da tua imagem que ajuda a você buscar o desenvolvimento. A saber que você é deficiente em uma coisa,
e você buscar a melhoria naquilo. Não é você maquiar e dizer que é bom no que você não é. Receber elogios por coisas que você não fez. A gente vive numa época, né, que é o mundo das aparências. A gente está aqui no Instagram, que é o lugar onde as pessoas mostram uma aparência belíssima. E muitas vezes está maquiando dores, circunstâncias terríveis, não é verdade? Que vai repercutir a longo prazo, até a médio prazo, até a curto prazo, logo ali, né? Numa instabilidade pessoal, social na sua própria convivência, porque manter uma mentira durante muito tempo dá trabalho, né? Dá. Ser um personagem, cara, é uma coisa extremamente desgastante. Ninguém queira fazer isso, fingir ser o que não é, porque não vai aguentar. Uma hora aquela máscara vai se partir no meio. Mas, assim, eu acredito que nós deixamos bem claro que essas perdas necessárias, essas pedras que a gente vai jogando da nossa mochila e deixando ali no caminho, são necessárias no nosso processo de melhora. Muitas vezes essas pedras são pessoas, lugares, situações que nós devemos abrir mão. E muitas vezes os pacientes têm dificuldade de lidar com isso. Então são dores angústias que eles têm dificuldade de expor. Eles dizerem assim, é isso, é por isso que eu sofro. Né? Mas assim, partindo para um ponto muito importante, que é a dor número 5, né, é talvez o ponto que os terapeutas mais encontram em clínica, que é a dor da hipervigilância. Hipervigilância, minha gente, é o sintoma principal de todos os transtornos de ansiedade. Se você fala sobre síndrome do pânico, há a coisa da hipervigilância. Se você fala sobre agorafobia, se você fala sobre TOC, se você fala sobre transtorno de ansiedade generalizado, você está falando sobre hipervigilância. A pessoa está numa situação onde ela vigia o tempo todo as sensações do corpo dela, as possíveis ameaças que o ambiente pode causar a ela, os lugares onde ela anda, e essa hipervigilância vai causando um acovardamento, um medo tão forte que ela vai acabando por se isolar. E eu acho que seria assim o tema mais recorrente na clínica, né? Porque assim, ansiedade sempre vai ser o top 1, muitas vezes muito mais até do que depressão e outros transtornos, né? Até nós estávamos conversando, né, Bruno, sobre isso, foi trazido na aula também, quando o professor Arthur ali traz uma aula específica sobre o transtorno do pânico, aqueles 5 pontos, né, e situar o paciente naquele primeiro ponto sobre essa questão fisiológica mesmo, né, essa alta oxigenação da atividade cerebral, né, no sistema simpático do nosso organismo, quando a gente está sempre pronto para agir ou reagir numa situação iminente de perigo. De forma natural, já existe isso na própria concepção da nossa natureza, né? Entretanto, quando envolve essas questões subjetivas, oníricas, imaginárias, né, a gente por si só potencializa uma coisa que acaba nos desgastando, né, e nos mantendo reféns, né, daquilo que a gente vai alimentando como se fosse um monstro. A metáfora do Golem ali que tu trouxe, do próprio Frankenstein, que foi inspirado lá no Golem, né, ilustra muito essa situação. Se manter nesse estado constante de hipervigília, ou na concepção católica ali da questão dos escrúpulos, né, aquela coisa, não vou fazer isso por isso ou aquilo, aquele outro, e a pessoa está sempre aqui nesse ping-pong mental, né, tentando sempre rebater e discutir, justificar e passar pano, ela acaba não vivendo, né? Ela vai se desgastando a tal ponto que ela se dilui em si mesma. Exatamente. Esse ponto que você falou. A ansiedade neurótica, que é essa que nós estamos falando, que gera essa hipervigilância, ela é uma diluição do nosso eu. É como se a pessoa perdesse o eu dela. É como se fosse um conflito entre o ser e o não ser. O não ser, vocês sabem o que é, né? É literalmente a não vida. Né? Então, é uma pessoa que acaba sendo vítima de um profundo medo da vida dela cessar, de um grande acidente acontecer, do pior acontecer. E como o falou, também é uma reação fisiológica. Ansiedade é uma reação fisiológica e psicológica ao medo. A definição por si
já diz muito. Muitas pessoas que estão com ansiedade exacerbada, o sistema límbico delas está muito ativado, né? A amígdala cerebral está muito ligada. Ela está praticamente assim no estado de inchaço. Então, ela gera essa hipervigilância, ela gera esse aumento de cortisol, do hormônio do estresse, ela gera situações onde você perde o controle para as crises. E acaba se tornando muito difícil, né? Porque muitas vezes há medicações que têm dificuldade de diminuir essa atividade. Há medicações que diminuem, claro que há, mas eu vou dizer para vocês como elas diminuem, elas desligam completamente o teu sistema límbico. E aí o que é que acontece? Ela não cura. A ansiedade, ela faz você desligar o sistema e ficar apático. Eu sei que é meio pesado falar assim, mas assim, aqui estamos falando honestamente. A medicação é extremamente necessária, porém, sabendo que ela não traz a melhora verdadeira, ela traz um alívio para o sintoma. A medicação ela serve para aliviar os sintomas, mas não para trazer uma cura. Se há uma cura por medicação, então não era um transtorno emocional. Não era um transtorno de origem emocional. Era outra coisa. Até por... Então, assim, pode falar. Não, é porque eu lembrei agora de uma citação que o professor faz, que a ansiedade é o medo em volume alto, né? Uhum. Então, é como se aquilo tomasse uma proporção, reverberasse fora da medida, né? E ali dentro reverbera muita coisa, né? Porque os nossos monstrinhos internos, se a gente não sabe nomear, eles vão se somatizando, eles vão galgando, né, num patamar que muitas vezes a gente perde o controle, né, de certa medida. Vai se trazendo outras coisas além daquele furo do alfinete, né, inicial. E aí vai ficando cada vez mais difícil de nominar, né, essas angústias, né, no caso desse ponto que está trazendo, né, Bruno, da hipervigilância, né, que vem em decorrência dessa exacerbação, né, do medo, né, uma certa medida, de que as coisas, que será agorafobia, e agora, não sei, aquele outro, sabe? Uhum. E, assim, a ansiedade, essa hipervigilância, ela é um afastamento da realidade e a aproximação com a realidade é o caminho da melhora. Digo isso porque me recordo de uma vez visitar um grande amigo meu que, no momento que cheguei na casa dele, ele estava numa crise de ansiedade bem forte. E eu sugeri para ele darmos uma volta, para a gente tomar sol e ver pessoas. Em 5 minutos, ele já me falou que estava se sentindo muito bem, que estava se sentindo leve, em paz, tranquilo. Então, assim, a ansiedade é algo que, digamos assim, esse furo do alfinete é também esse caminho árduo para a gente ir de encontro à verdade. Porque muitas vezes a gente só encontra, nós só nos encontramos na dificuldade. Você só se torna um ser humano melhor, na maioria das vezes, em situações adversas. E a ansiedade é uma situação adversa onde o teu organismo está gritando: cara, vamos mudar, você não aguenta mais essa vida. Cara, você vai aguentar essa repetição até quando? Cara, você vai aguentar esse conformismo até quando? Até quando você vai colocar teus sonhos dentro da gaveta? Enquanto você continuar fazendo isso, eu vou gritar dentro de você até você mudar. A ansiedade é bem isso, é um chamado, de certa forma. É um chamado à mudança. E as pessoas que não abraçam esse chamado caem na hipervigilância. Muitas vezes elas acreditam que vai ser o tratamento medicamentoso, que vai ser alguma pequena mudança que trará a, melhor, a melhora, mas a gente está cansado de saber, nós que estamos na FTAs, que a melhora de qualquer transtorno implica em mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de postura diante da vida. E isso demanda coragem, certo? Essa coragem o paciente vai conseguir através do nosso exemplo. Através do nosso exemplo. Mas a ansiedade, de certa forma, ela também, embora pareça simples, é uma dor difícil de nomear, porque geralmente ela se manifesta como um inimigo que a gente não consegue dar nome, né? A grande maioria dos pacientes chegam na clínica: eu estou meio ansioso, mas não sei por quê. Eu não sei por que essa ansiedade está me tomando. Aí quando você vai ouvir o discurso dele, o histórico dele está cheio de incongruências, cheio de coisas feitas pela metade, pendências, cheio de, muitas vezes, falta de perdão, cheio de, muitas vezes,
atitudes extremas ao qual ele não pediu desculpa, falhas grosseiras que ele teve com pessoas às quais ele não buscou o reparo, ele não buscou corrigir aquele erro. E aí, ansiedades que nascem desse tipo de situação, elas não vão simplesmente melhorar porque você tomou algum medicamento. Então, é um aspecto que pede mudança de vida, né? Uma mudança de vida. Justamente, até porque lá nas aulas iniciais da FTAS, né, acredito que tu te recorde, Bruno, se falava muito de que as pessoas procuram algum profissional da área da saúde mental pela mudança no estilo de vida, né? A pessoa vinha numa constante, de repente começou a surgir algumas oscilações que existem as naturais, porque a vida não é um Éden perene, no dizer do poeta, né? Eu quero dizer com isso que existem altos e baixos mesmo na nossa vida, só que entre meios a isso, existe a nossa ação e nossa posição diante desses altos e baixos, né? Nós acompanhamos isso, conforme a gente está em alto e em baixo, mas mantém aquela constância, né? Aquela disciplina que é um processo tão árduo para a gente, muitas vezes, que está buscando acertar, e é difícil quando a pessoa entra nessa hipervigilância, porque a exacerbação desse estado constante de vigília, às vezes gera, e na verdade gera, na sua grande maioria, pontos cegos na sua vida. Exatamente, meu amigo. Grandes pontos cegos, que é justamente esses furos do alfinete. É nessas pequenas entradas que esses problemas vão entrando na vida da pessoa. Essas pequenas brechas que a falta de busca por melhorar vai gerando. Quem não busca melhorar, minha gente, piora. Isso é fato. E a Quem gente não busca melhorar na vida, quem não busca expandir, crescer, se tornar melhor, piora. E quem piora vai estar mais vulnerável a passar por momentos de ansiedade e de angústia, né? Que ansiedade e angústia, pessoal, são, aqui no caso, sinônimos, né? Que a angústia é muito mais associada à sensação ruim que a ansiedade causa, a sensação corpórea. Já a ansiedade em si, ela é emoção negativa onde a pessoa busca prever que algo ruim vai acontecer. É o matutar exageradamente sobre coisas que não vão, de certa forma, chegar lá. Medos que não concretizam. Então, assim, encarar a ansiedade como algo que vai nos trazer algo bom é muito importante. O professor falou na aula de síndrome do pânico isso, né? Que a ansiedade tem o seu lado bom. É difícil acreditar, né? Mas a ansiedade, ela tem esse lado de nos convocar à melhora. Tem muitas pessoas que se tornaram pessoas mais proativas, mais amorosas, mais entregues ao outro, mais cuidadosas, porque no momento de ansiedade reconheceu que precisava de evolução. E nós, terapeutas, temos essa missão de convocar as pessoas nessa evolução. Mas, enfim, pessoal, nós temos mais uma dor aqui, que é a sexta dor, que não menos importante, ela é uma dor bem interessante, porque a gente nomina ela de a dor das falsas motivações, né? Essa dor eu tirei da teoria de um renomado psicanalista, Paul Diel, ou Paul Diel, dependendo da pronúncia, porque ele era naturalizado francês. O Paul Diel, ele era um psicanalista que usava da simbologia dos mitos gregos para explicar transtornos emocionais, para explicar um certo caminho de melhora, né, para as pessoas e tentava conciliar, de certa forma, um pouco a religião e a psicanálise. Se ele conseguiu, bom, é melhor ler para poder saber. Mas nisso, nas falsas motivações, ele acertou muito. Por quê? São 4 falsas motivações que dizem respeito a quem entende das 12 camadas da personalidade, a quarta camada. Essas 4 falsas motivações estão presentes em todos aqueles que sofrem por estar presos na quarta camada. E eu vou trazer elas aqui para vocês, e aí eu e o Hugo, a gente vai comentando aqui em cima de cada uma, né? A primeira delas é a culpa vã ou a culpa exacerbada, aquela culpa exagerada, que são aquelas pessoas que carregam remorsos terríveis, remorsos de ficar se castigando e se odiando por longos períodos de tempo. Essa motivação, implicitamente, ela tem
um certo desejo assim de que o outro olhe para ele e o valide. Ah, olha, está sofrendo, ele está se angustiando muito, vamos lá cuidar dele. É um profundo desejo de ser amado, de ser cuidado, que a pessoa não consegue verbalizar. Ela não consegue chegar para alguém e dizer, ah, eu preciso de um abraço, queria conversar, queria dar uma volta, vamos fazer alguma coisa junto. Ela tem dificuldade nisso. Ela acredita que para conseguir essa atenção do outro, ela tem que se culpabilizar, ela tem que se maltratar, ela tem que falar de si mesma como a pior pessoa do mundo. O intuito inconsciente, muitas vezes, de causar pena. Um desejo profundo de que as pessoas cuidem dela. Quase como uma criança ferida. E, assim, é uma coisa que a gente não vê só na clínica, né, Hugo? Acho que no nosso convívio, aí no dia a dia, a gente vê muito isso, né? É muito comum. Esse ponto, Bruno, ele é importante pensar essas falsas motivações, né? Pensar sobre aquilo que a gente está pensando e sentindo, né? Fazer um exame acurado de consciência. Eu acho que essa palavra é muito importante nesse processo terapêutico e de autoconhecimento, de autodescoberta, tu se colocar como sendo essa testemunha fiel da tua experiência, né? Tanto o ônus como o bônus das tuas escolhas te levaram a esse lugar que tu te encontra hoje. Eu, ou a Lures, né? Quem quer que seja, esse choque de realidade ele é importante, a gente chama de choque de realidade, fazendo a menção de como eram feitos os tratamentos antigamente nos ditos hospícios, né? Aquela coisa do eletrochoque, da lobotomia, acreditando-se que tudo residia nessa massa encefálica aqui, né? Que, claro, vai receber ou vai manifestar o efeito subjetivo daquilo que está acontecendo na própria alma do homem, né? Da humanidade, da pessoa em si, da sua psique, né? Que tem essa estrutura de contar a sua história para si mesmo e concatenar tudo que diz respeito a esse tipo de tensão e de pressão que ela vai vivendo no seu desenvolvimento. Então, eu tiro por mim porque eu passei muito tempo da minha vida nessa culpa vã. Eu vi que eu recebi uma dopamina barata na minha cabeça quando eu criava esse drama com uma lente de aumento ao ponto de eu sou o pobre coitado, que ninguém me enxerga, que ninguém me vê. Blá, blá, blá. Tipo, não sei se tu te recorda, se é da tua época, aquele desenho que tinha do leão e da hiena, o Lip e o Harley. A Lembro. hiena, a hiena vivia dizendo, ó oh, vida, ó oh, céus, né? E o leão sempre tentando empolgar, ei, vamos, vamos, Harley, vamos, vamos, vamos. Então, quer dizer, a nossa postura diante da vida é difícil, então se a gente está precisando de ajuda, a gente tem que levantar a mão, dizer, help me, né? Please, para que a gente possa sair. Só que às vezes a verdade ela nos liberta porque muitas vezes ela não é gostosinha, né? Algodão doce, ela vai nos confrontar, ela vai nos colocar de frente conosco, né? E aí é onde está. Quando o Gustavo traz ali que Jesus, o próprio Arthur, ele é o protótipo ideal de terapeuta, ele não passava pano para ninguém. Não. O que acontece? Ele sabia se portar em cada situação, acolhendo, sem julgamento. Entretanto, ele nunca deixou de manifestar a verdade diante daquela situação. Ah, as migalhas que caem da mesa são alimentando seus cachorrinhos, naquela história lá, Ciro Fenícia. Ele diz que, mulher, eu tenho contigo, mas depois ele entende que ela teve que se reconhecer naquela condição e se colocar em ponto de humilhar-se, né, de certa forma, porque Deus, o ditado diz, né, que há uma rejeição dos soberbos, mas há uma exaltação dos humildes. Né? Ou seja, a gente tem que se colocar diante da situação reconhecendo que a gente não é autossuficiente, pô. Né? Exatamente, exatamente. Essa culpa vã nada mais é do que aquela pessoa que cria um eu falso, como você falou, um eu fragilizado, mas esse eu, ele tem, esse ego falso, ele tem um ganho por fora. Por isso que a pessoa se mantém naquilo. Porque muitas vezes ela consegue provocar a pena dos outros. E aí fica recebendo essas recompensas de carinho, consideração, às vezes dispensa uma pessoa de trabalhos mais intensos, e aí ela tem um certo ganho com isso. Mas ainda assim, é um eu falso que muitas vezes nós lidamos na terapia. Pessoas que se culpam de forma exagerada. O segundo ponto, a segunda falsa motivação, é o sentimentalismo, que é justamente a pessoa que valoriza excessivamente o que o outro acha, valoriza excessivamente o que o outro está sentindo e pensando. São aquelas pessoas que anulam a própria personalidade para se encaixar no grupo. São aquelas pessoas que se cortam de certa forma, cortam pedaços aqui e ali da personalidade delas para se integrar.
com algumas pessoas para não se sentir só. E o psicólogo clínico Rolomei, psicólogo existencialista, ele falava que o grande problema, ele atribuía esse como o grande problema do século XX. Na época que ele escrevia livros, ele falou que esse sentimentalismo, essa coisa de se importar exageradamente com o que o outro pensa, era uma das maiores fontes de infelicidade do homem do século XX. E assim, como a gente conversou recentemente na FTAS, o quanto que as redes sociais potencializaram essa coisa de você se importar com a opinião do próximo, imagine só o quanto que essa falsa motivação não está forte agora. O quanto que as pessoas hoje não estão extremamente sentimentalistas, morrendo de medo de se impor, de mostrar a verdade delas, porque elas têm medo de desagradar, porque elas têm medo de ser expulsas do grupo, porque elas têm medo de ser elas mesmas e diferentes. Então a pessoa cria um eu falso, aquele eu falso que na teoria todo mundo gostaria dela, mas na verdade ela se frustra porque é impossível agradar a todos. É impossível agradar a todos. E o terapeuta muitas vezes vai ter a missão de mostrar isso, essa pequena neurose, digamos assim, essa mentira, né? Então, essa coisa do sentimentalismo, né, pode ser perigoso, né? E assim, não só a culpabilização, né, mas assim, essa coisa do sentimentalismo exagerado a gente vê muito, né? Talvez até mais do que a culpa, muitas vezes. Eu penso sobre isso porque eu passei por tudo isso, sabe, o Bruno? Quando tu fala dessas falsas motivações de culpa exacerbada, sentimentalismo, depois tu vai trazer mais os outros dois pontos. Essa questão sentimentalista, ela acaba criando uma ilusão, né? Porque a gente projeta, e nós temos, de certa forma, dentro da gente uma coisa natural, que é fazer parte de algo. E muitas vezes, para poder fazer parte de algo, a gente acaba sentimentalizando certas coisas, né? E se automutilando no sentido de castração da sua própria personalidade, né? Então, para poder estar lá, eu, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu até fiz uma live, um podcast numa cidade vizinha aqui, falando com a temática de Marx a Cristo. A gente tem uma aula dentro da FTA chamada de Freud a Cristo e o inverso, né? Eu fiquei fazendo esse ping-pong na minha cabeça, porque quando eu falo de Marx a Cristo, eu tinha minhas pendências emocionais mal resolvidas, entrei num espaço acadêmico, universitário, cheguei lá, me confrontei e naquele confronto eu acabei me diluindo no meio daquilo para poder encontrar um espaço em que fosse confortável para essa aceitação. Então, eu deixei o cabelo crescer, botei brinco, dei uma espécie de imagem, o cara barbudo, cabeludo, sabe? E para poder se sentir aceito. Então, eu me anulei de toda essa formação que eu já vinha recebendo, que era bastante sólida, mesmo diante das pendências que eu fui resolver depois de adulto, né? De olhar para trás e botar cada coisa no seu devido lugar. E isso acabou me arruinando em certa medida. Eu cheguei ao ponto, eu não quero falar de política aqui, mas eu cheguei ao ponto de querer trazer para a minha cidade o Partido Socialista do Trabalhador Unificado, porque é aquela coisa idealizada, tu pega muito isso na juventude, o mundo melhor, aquela música do John Lennon, Imagine All the People, todo mundo imaginando que tudo seria um mar de rosas, uma coisa colorida, né? Que todo mundo seria saltitante, tipo unicórnio, coisa do tipo. Isso aí não existe. O mundo ele é duro, cara. A vida ela é dura, né? Existe todo a sua beleza na sua própria constituição, só que assim, o negócio é outra. E aqui a gente precisa se conhecer melhor para poder servir e dar sentido a essa sensação que muitas vezes a gente tem de estar deslocado, né, da própria realidade. Muito bom, meu irmão. E olha, indo já para a terceira falsa motivação, ela é a vaidade. Vaidade por si só, todo mundo sabe o que é. É uma valorização exagerada de si mesmo, né? É uma pessoa que se vê com habilidades e capacidades maiores do que tem. Tem um termo na psicologia que chama quixotismo, né, que faz referência a Don Quixote. É justamente isso. É aquela pessoa que acredita ser algo que não é. O diferencial do Don Quixote, né, do Don Quixote literário, é que ele sabia quem ele era. Ele tem até uma frase do Cervantes, né, que é do próprio Don Quixote. Eu sei quem sou e sei quem posso ser. Don Quixote era incrível por causa disso, mas nós não somos um personagem literário, né? Na realidade, quem acaba acreditando
que tem capacidades que não tem, acaba entrando em processos de frustração muito fortes. E nós vemos esse quixotismo, né, esse quixotismo negativo, né, principalmente nos nossos adolescentes. Uma certa arrogância, um ímpeto de se impor de uma forma agressiva, como se as antigas gerações não os entendessem, fossem ultrapassadas. A gente vê muito esses ímpetos, principalmente você, né, que já foi professor e tudo, sabe como é esse ímpeto do adolescente de querer dominar, de querer ser mais forte, sendo que muitas vezes ele não tem, né, toda essa bagagem para poder ser isso. O exemplo mais ilustrativo disso, além da minha prática como professor, eu fazia muito essa menção em sala de aula quando eu dizia assim, é muito fácil a gente boa na rua, eu quero ver dentro de casa. Porque o que acontece é justamente, a gente encontra uma certa legitimação lá fora, por fazer parte de uma maioria que está contra esses dois que estão lá dentro de casa, né? E com isso a gente se acha no patamar, né, de suprassumo, de que a gente detém o mundo. Até o Roberto Campos, economista, ele dizia, né? Ser comunista, socialista ali na adolescência, até um certo romantismo, né, para aquele sonho de um mundo melhor, de coisas melhores, que a gente tem esse poder, essa potência de mudar. Aí vem o Jordan Peterson, né, e dizer, cara, vai arrumar tua cama, pô. Né? O que acontece, né? O cara se empreende, né, dessa coisa imaginária, tenta se impor através da força, né, para tentar conquistar esse espaço que na verdade não existe. E aí o próprio Roberto Campos vai dizer, e o Olavo também ele assina embaixo, né, quando ele fala, como é que vai em conta, então, os dois que estão lá, que têm toda uma vivência, né, na sua vida, e aos trancos e barrancos tentaram construir algo para te dar uma certa direção, uma certa segurança, tu quer se impor ou se revoltar contra isso, né? A revolta na adolescência, é complicado falar disso um pouco, né, Bruno, porque a cultura ocidental tem essa questão da adolescência, mas quando a gente vai para outros povos, logo que a criança chega numa certa faixa etária, ela já não é mais considerada adolescente, ela migra já para o seio dos adultos, né? Tanto a mulher quanto a criança, quanto o menino, quanto a menina, né? Eles já são iniciados, né, em certas ritualísticas que colocam eles dentro desse compromisso, dessa responsabilidade, né? E a gente tem isso no Ocidente que a gente acaba tendo que lidar. Eu não me recordo se o termo adolescência ele vem ali do século XIX, teve um psicólogo, um psiquiatra que pensou sobre isso aí, e falou que essa fase entre o adulto e a criança, esse estágio intermediário, mas, como diz o ditado, nós estamos sobre ombros de gigantes, não podemos negar o passado. Né? Essa é a Perfeito, questão. perfeito, meu irmão. E olha, quem consolidou a ideia da adolescência no Ocidente foi o cinema, com um cara chamado James Dean. A grande maioria não vai conhecer porque é um ator ali dos anos 50, 60, falecido muito cedo. Porém, esse cara fez um filme chamado Juventude Transviada, na qual ele inaugurou, de certa forma, a coisa do adolescente rebelde, cara. Muitas pessoas são influenciadas por a ideia desse filme e muitas vezes não têm ideia. O Ocidente inteiro é influenciado por essa ideia que o cinema criou com os filmes do James Dean. O arquétipo do adolescente que não transcende para a vida adulta, que está sempre naquela de briga de gangue, namoro e esse tipo de coisa, o cinema inaugurou. E até hoje é extremamente influente. Extremamente influente. E assim, a gente vê aqui também a força que o cinema tem sobre o povo, sobre as massas, né? Oi? O cinema como força de criação do imaginário idealizado, né? Hum? Falasse de filme, eu me lembrei do filme que era muito recorrente quando eu era criança, era o Te Pego Lá Fora. Adoro esse. Mostra a história do gurizão nerd, né? E o outro brutamontes ali que foi desafiado e tem todo esse imaginário, né? De quem é esse jovem, adolescente, rebelde, problemático, né? Que quer fazer o mundo segundo o seu próprio umbigo, né? E para quem gosta de filmes dos anos 80 como nós, deve ser muito fácil lembrar que nos anos 80, os atores com 30, 40 anos de idade fazendo adolescente, né? Você via que o cara não tinha cara de adolescente, era um cara velho, era um cara com idade já, mas a gente comprava a ideia, a gente gostava muito daquilo. Mas, de certa forma, isso
também comunica um pouco disso, né? Essa dificuldade, aquele arquétipo dessa dificuldade de transcender para essa vida adulta. E essa vaidade, ela vai, essa falsa motivação vai muito de encontro a isso. Pessoal, as duas primeiras falsas motivações, geralmente os pacientes têm mais facilidade de buscar ajuda para se resolver quando eles as têm. Agora, essa da vaidade e a próxima são características de pessoas que têm dificuldade de buscar terapia porque não quer ajuda. O vaidoso, ele não quer terapia. A pessoa que é guiada pelo próprio ego inflado, ela não quer ser corrigida, ela não quer ser direcionada. Ela quer a vida como ela quer. Ela quer do jeito dela. E a gente sabe que quem é guiado dessa forma pela idealização de que as coisas têm que ser como quer, também vai se frustrar muito. A realidade, né, vai impor sobre ela. A realidade, ela não se dobra diante da nossa vontade. É uma frase que eu tenho falado com bastante veemência, porque a gente acaba ali quando tem precipita, vamos assim dizer, a subida de camada para a próxima, né? É onde dói, né? E aí onde dói tem que apertar porque a pessoa tem que ir. Só queria voltar um pouquinho ali, Bruno, porque quando a gente fala da adolescência, a gente não está entrando naquela lombra de conflito geracional, não é isso que a gente está falando, né? A gente tem procuras nos consultórios, né? Quem dera eu tivesse, por exemplo, um terapeuta na minha adolescência. Apesar de não ter tido muitos conflitos, né? Eles foram se manifestar ali entre os meus 19, 25 anos, 26 anos. A maioria dos meus conflitos existenciais, elas se potencializaram ali, né? Mas a gente está falando justamente disso, né? Dessa busca, dessa necessidade, dessa identificação e nesse reconhecimento sobre a ajuda, né? O terapeuta, o psicólogo, o profissional da saúde mental está aí para ser uma espécie de Adam Padam, do Star Wars, né? Para auxiliar, enxergar a si próprio, a pessoa, o indivíduo, retomar, né, as rédeas da sua vida e desenvolver a sua jornada. É justamente sobre isso. Muito bom. E essas 4 falsas motivações, elas nascem justamente dessa coisa da quarta camada. A falta de fechamento do ciclo afetivo. Foi uma ausência de afeto ali numa fase muito importante, que leva a pessoa a essas compensações. Essas falsas motivações são compensações para essa falta de afeto, para essa falta de atenção que ela recebeu ali em tal momento da vida. E veja, a última motivação, e talvez uma das mais complicadas de lidar na clínica, porque a pessoa terá dificuldade de admitir algumas coisas, é a culpabilização, que é o contrário, é quando ela vê no outro a culpa de tudo. É quando ela vê no próximo, na economia, no governo, na situação financeira, na casa dela, em qualquer coisa, ela vê a culpa da situação dela, mas ela não olha para dentro. Ela sempre está olhando para fora de forma agressiva. Você é o culpado da minha dor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho zero culpa da minha dor. E aí o terapeuta, ele tem essa missão de trazer essa autoconsciência para a pessoa. E é particularmente difícil. Pacientes que culpabilizam são particularmente um grande desafio para um terapeuta. Então, assim, os 2 primeiros, como eu disse, as 2 primeiras formas de falsa motivação, geralmente buscam terapia, sim, admitem que precisam. Mas esses outros 2, não. Na teoria do Paul Diel, ele divide até os 2 tipos. Os 2 primeiros ele classifica como uma pessoa nervosa. O nervoso nos termos dele. E os outros 2 tipos como banal. Banalizado. Aquela pessoa que abandonou os ideais do espírito para viver só a carne, o aqui e agora. Sem muita pretensão de melhora. Os 2 primeiros ainda têm uma certa virtude porque eles querem melhorar. Isso é um facilitador muito grande. Mas os 2 últimos são um grande desafio. Os colegas aqui que são terapeutas, com certeza já tiveram pacientes que eram nesses termos aqui, na vaidade e na culpabilização, e tiveram talvez uma longa jornada para poder corrigir isso. Mas, assim, não... Oi, eu? Não, até porque, né, foi uma vida toda, né, se consolidando isso na própria psique da pessoa, na sua própria personalidade. Então ela veio
reiteradamente confirmando isso dentro dela, e depois, quando ela se choca com essa realidade, aí é a grande dificuldade, né? E quando tu fala da culpabilização, que a culpa é dos outros, nunca é minha, né? A gente tem uma coisa que às vezes parece até meio tosca, mas é didático, né? Quando a gente aponta o dedo, né? É um dedo apontando. Né? E aí temos três, né, voltados para nós, né? Esse é o maior desafio, que nos coloca numa situação de nudez, por assim dizer, né? É como se a alma tivesse que se despir dessa roupagem que deu trabalho para fazer, né? E acaba se tornando vulnerável, né? Ela se mostra vulnerável. E na da vulnerabilidade se mostra a força, né? Essa que é a realidade, né? Porque a gente, enquanto pessoa, ser humano, como diz o ditado, né? Saiba que é pó e ao pó voltará, né? Retornarás, né? Eu até estou com um livrinho aqui, que eu não sei se o pessoal já leu. Eu não sei se tu deixaste intencionalmente, Bruno, mas o quarto ponto das angústias difíceis de nomear foi pulado, mas a gente pode sintetizar no final, de forma objetiva, que é não colocar as suas ações no tempo. Sim, sim, é verdade. É, eu Porque, queria voltar lá depois. É porque assim, ó, esse livro que se chama Preparação para a Morte. Porque a morte ela está diante da nossa vida, né? E antigamente se tinha muito isso. Hoje as pessoas acham que são eternas, que não vão morrer, que a vida é aqui agora e não importa o que aconteça, né? Então é mais fácil eu ir colocando para fora e dizendo que é o outro, do que ao invés de eu assumir para mim mesmo que se eu fui lá foi porque em última instância eu escolhi. E aí agora eu dizer que eu me arrependo do que eu escolhi, mexe com a vaidade e mexe com essa culpabilização. Eu fui pressionado, eu fui seduzido, eu fui induzido, eu fui manipulado. Na verdade, tu contou a história para ti mesmo na tua cabeça e crê que, na realidade, tem a ver com os outros, quando na verdade tem a ver conosco. Essa que é a questão. Esse é o ponto. Né? cara, muito bom você ter me lembrado, porque assim, a coisa de colocar nossas ações no tempo é a reflexão da consequência das nossas atitudes. A reflexão da consequência das nossas atitudes. É você parar e refletir. Se eu me alimento mal, como é que eu vou estar daqui a 2 anos? Se eu me acordo mais tarde do que devia, como é que eu vou estar daqui a 4 meses? Se eu vou acabar me viciando em videogame, como estará a minha capacidade de atenção daqui a 5, 6 meses? Como é que vai estar? É um processo de perguntar-se a si mesmo, de você refletir sobre as consequências do que você está fazendo agora. E muitas vezes, como a gente falou no começo, né, a coisa da atitude impulsiva, ela é tão comum no nosso tempo que as pessoas não costumam refletir sobre isso. Por quê? Eu digo já, toda reflexão que leva a gente a ficar consciente dos nossos defeitos dá ansiedade. E muitas vezes a falta de consciência é onde as pessoas buscam não sentir ansiedade. Pensar sobre a própria vida e rever os próprios erros, as próprias atitudes, causa angústia, causa ansiedade. E as pessoas não querem sentir ansiedade. Então elas mascaram isso, elas não refletem, elas agem por impulso para que não encontrem esse momento de refletir sobre suas ações. É como o professor Arthur fala em um dos reels dele, né? Quando você vê, você já está com 30 anos e você ainda vai na mesma balada com os mesmos amigos que querem somente curtir e você ainda não cresceu, não melhorou, não construiu nada. Porque você ainda está apegado afetivamente àquele dia que você começou e você sente que não, o tempo nem passou. Mas, na verdade, passou 10 anos, 15 anos até, ou mais. Muitas vezes porque você... Pode falar. É o tempo, né? É uma coisa importante, que é a única coisa que não é um jargão, mas que não volta. Mas o que aconteceu lá atrás repercute hoje, né? E aí a importância de identificar o furo do alfinete e saber nomear. Nomear essas angústias que às vezes são são difíceis de nominar Isso. aos olhos de quem está passando por aquilo. E por isso a importância dessa live de hoje para estrear, né, inaugurar o furo do alfinete. Ah, muito, muito bom. Eu E não sei se o Bruno gostaria de fazer mais algumas considerações. Eu deixei colocado aqui no chat aqui o perfil do Bruno. Segue ele lá, que ele tem conteúdo valiosíssimo. Ele também lá tem o link para poder marcar consulta com ele. Ele atende online.
Eu em breve aí estarei com a agenda também na parte de terapeuta e vamos trazer aí nos próximos, sempre nos domingos, só se houver algum imprevisto, outros amigos e colegas que fazem parte também dessa formação. A maioria deles já atua na área como psicólogo, psicoterapeuta, terapeutas, né? E canalista também. Então, eu só tenho a agradecer, Bruno, e gostaria de deixar o espaço aberto aí para te fazer as tuas considerações. Agradeço mesmo por ter aceitado esse convite e me regozijo, né, minha alma, né, por esse tempo tão precioso. Eu agradeço a você pelo convite, foi muito importante, muito bom para mim. Eu agradeço a todo mundo aqui da FTAS que teve tempo e teve paciência de parar para nos ouvir. A gente agradece demais, demais mesmo pela consideração. A todos os amigos que pararam um pouquinho aqui na live, né? E principalmente agradecer a Deus por ter feito a amizade aqui com o Hugo, né? Um amigo que Deus quiser leve para a vida toda. E faremos mais alguns trabalhos futuramente, vocês fiquem aí no aguardo, né? Encontraremos coisa nova. E pedir para vocês que não deixem de conferir o Furo do Alfinete da semana que vem. Que vocês não deixem de conferir, porque vai ser muito bom. O Hugo vai trazer um colega aqui que vai falar de um tema muito bom mesmo. E eu gostaria que vocês não faltassem. Mas, enfim, em resumo, eu agradeço a Deus por esse momento e agradeço a todos os amigos aqui presentes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar conosco aí nessa noite, nessa estreia. Como o Bruno sinalizou aí, mais uma vez eu reitero, Gustavo, obrigado aí também por estar junto, o pessoal, a Ione, que apareceu aqui, o Felipe, e as pessoas que eu fui acenando aqui no decorrer dessa live, né, que se fizeram presentes, e desejar a todos aí uma semana abençoada, saúde, sabedoria e coragem. Muito obrigado. Bruno, mais uma vez, parabéns aí pela tua dedicação, por esse chamado sacerdotal e vocacional, né, em estar sendo luz na vida das pessoas que estão aí estendendo a mão ao longo do caminho para poder encontrar, né, essa direção e essa saída, né, desse labirinto. Obrigadão, Bruno, e uma ótima Obrigado semana para tá você também. bom? Noite. Valeu. Valeu, Deus abençoe. Só tenho dificuldade aqui em como finalizar e salvar aqui a live. Tem um X aqui do lado, aqui perto do número de pessoas que estão online, você pode apertar que vai aparecer a opção de salvar. X. Aperto o X. Isso, você clica em cima do X que vai automaticamente aparecer para você salvar a live depois. Encerrar agora. Pronto.